Gente amada do meu coração, a paz. Eu quero dividir com vocês uma coisa muito preciosa, que Deus ele tem falado comigo de formas muito diferentes nesses últimos dias, sabe? Eu comecei a me entregar com muito mais não necessidade de saber explicar. Sim, o culto é racional, como diz em Romanos capítulo 12. Sim, o culto ele tem ordem e decência. Sim, nós temos que sempre caminhar por cima do fundamento que é a palavra de Deus, né? Como o próprio Salmo 138 diz, né? Deus ele coloca acima de tudo a sua própria palavra. Então a sua palavra está acima de qualquer visão, de qualquer revelação, de qualquer sentimento, de qualquer sinal e maravilha, está a palavra de Deus. Nada do que nós dizemos que o Espírito Santo está nos dizendo pode ser verdade se passar por cima das Escrituras. Não podemos passar jamais por cima da autoridade das Escrituras. Mas existem muitas situações que nós não vamos conseguir explicar. Nós vamos ter que crer. Esse é o campo do sobrenatural. Nem tudo do sobrenatural se explica. O sobrenatural não é herege, mas o sobrenatural não é 100% explicado. Muitas vezes nós vamos ter que mergulhar na fé e falar: Senhor, toma o controle. Eu não quero ter que controlar, eu só quero voar nas asas do Espírito, mas não me deixe ser enganado por ventos de doutrinas ou fábulas artificialmente compostas. A verdade é que desde que eu comecei eu não acho que não fui eu, acho que foi o Espírito Santo no meu coração, né? Porque, como diz Filipenses 2, é ele que opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, o fato tanto de eu querer quanto começar a realizar essas, vamos falar assim, essa parte mais pentecostal, eu creio que é o Senhor que tem feito e tem acontecido coisas incríveis. Eu quero dividir uma experiência com vocês. E eu tenho certeza, cara, que se você abrir o coração e tentar se imaginar dentro do que eu vou contar agora, isso vai trazer um ânimo na sua vida. Eu tenho lido a Bíblia de uma forma diferente. Eu gosto de ler e tentar me colocar como um espectador daquilo que está sendo relatado ali. Então, quando eu vou ver alguma cena sendo descrita, eu gosto de tentar olhar e tentar entender, e eu peço para o Espírito Santo me mostrar, para eu não imaginar da minha cabeça, até as expressões das pessoas. Isso tem mudado muito o meu entendimento do texto. Imaginar aquela cena que está sendo descrita e eu me colocar como alguém que está, um espectador ali de perto. Eu não estou participando da cena, mas eu estou vendo. Elas têm sido criadas com uma realidade muito grande no meu coração e eu tenho ficado muito emocionado em muitos momentos. A última que aconteceu comigo, eu estava lendo sobre Jesus diante de Pilatos, diante de Herodes, diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, diante dos soldados romanos. Quando eu estava lendo sobre a crucificação de Jesus, veio uma cena muito preciosa na minha mente. É essa que eu quero dividir contigo. Antes de dizer, eu quero mostrar para vocês como a soberania de Jesus se não a mais, um dos maiores motivos para nós termos paz nessa vida. Paz. A certeza de saber que o Altíssimo é por nós e está no controle de todas as coisas. Você vai ouvir muitas pessoas dizendo que Jesus ele foi morto pelos romanos, ou que Jesus foi morto pelos líderes religiosos, ou Jesus foi morto por combater o judaísmo. Você vai ouvir um monte de bobeira desse tipo. Na verdade, se você ler o capítulo 10 de João, no verso 17 e 18, você vai ver Jesus dizendo assim: a minha vida ninguém pode tomar, eu a dou e depois eu a pego de volta. Então a certeza que nós temos de que ele tem esse poder de controlar todas as situações, inclusive as que nos parecem contrárias, porque quando você olha Jesus ali sendo morto, sendo esbofeteado, sendo chicoteado, com espinhos na cabeça e pregos na mão, você vai falar assim, ele tá perdendo, ele perdeu, deu errado. Né? A rebelião que Jesus começou estava sendo destruída, matando-se o líder. E essa é a imagem que infelizmente muitos têm, de que Jesus ele perdeu e de que aconteceu algo que ele não queria. Ele foi pego de surpresa e o plano que ele tinha foi por água abaixo. Mas a verdade é que é muito pelo contrário. O texto de Hebreus no capítulo 12, ele vai falar que Jesus ele suportou voluntariamente pela alegria que lhe estava proposta. Mas espera aí, que alegria que estava proposta? O que estava proposto ali que fez com que Jesus suportasse uma dor excruciante e humanamente impossível de ser suportada? O que levou Jesus a suportar todas essas coisas? Amor, cara. Foi por amor.
foi pela obediência, para cumprir a justiça, sim, mas foi por amor, porque se não fosse isso, não teria nenhuma chance para mim e para você. Por mais bonzinhos que tentássemos ser, não atingiríamos nem de longe o mínimo necessário para sermos considerados bons diante de Deus. O nível de bom, se você quer saber o que é bom diante de Deus, é Jesus. Qualquer coisa abaixo de Jesus não é bom. Estamos a anos-luz de distância do Senhor. Se não fosse Ele ter descido para nos buscar, nós jamais conseguiríamos ter subido para encontrar com Ele. Impossível, impossível. E eu acho incrível que na cena que eu estava lendo e imaginando na minha cabeça, eu me coloquei naquela situação, como vendo Jesus, do lado de Jesus, e ele sendo esbofeteado, ele recebendo soco na boca, e cuspida, e cortes, e feridas, e zombarias, e nudez. Jesus estava nu. Viu? Você acha que Jesus foi crucificado com uma tanguinha? Ele estava nu, vergonha total. Ele levou a minha vergonha e eu trouxe a glória dele. Isso é um absurdo, cara. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso não tem como explicar. E eu me lembro que na visão que eu tava tendo, né? Eu olhando aquela cena e com o coração apertado, apesar de eu saber o que ia acontecer, mas o coração apertado. E aí todo mundo falando mentiras, e era um romano acusando, e era o soldado acusando, e era Herodes, e era o mestre da lei, e um queria fazer, o que fazer com ele? Pega a cruz, e cadê a cruz? E mata onde? E falando. E aí eu cheguei do lado de Jesus, na minha elucubração aqui, espiritual. E falei, Jesus, estão mentindo, cara. Estão te batendo, estão fazendo coisas más, o senhor não tá vendo, o senhor não vai fazer nada. E aí ele olha bem de ladinho assim, dá aquela risadinha dele. Cara, tudo machucada, sangue escorrendo, olho inchado, tudo amassado ali. E ele olha, dá aquela risadinha e fala, fazer o quê? Tá exatamente do jeito que eu quero. Estou absolutamente no controle. Cara, isso é maravilhoso, porque quando o diabo achou que estava ganhando, quando os romanos acharam que tinham vencido, quando os judeus acharam que o plano deu certo, mal sabiam que todos eles eram instrumentos na mão de um mestre estrategista. Mal sabiam eles que tudo que Jesus havia planejado e profetizado desde antes da fundação do mundo estava ocorrendo perfeitamente dentro dos planos. E 3 dias depois, ele ressuscita o Senhor da Glória. A verdade é que toda essa palavra é para trazer para você essa noção de que por mais estranha e bagunçada e diferente e inexplicável que esteja a situação pela qual vocês passam, e eu passo, e nós sempre estamos nos encontrando no meio das tempestades, essa palavra parece que você já ouviu 10.000 vezes, mas preste atenção hoje de um jeito especial. Não importa a bagunça no meio da qual você se encontra, Cristo está no mais absoluto controle de tudo. Meu Deus do céu. Ele está no mais absoluto controle. Imagine agora o Senhor Jesus olhando para você e você confessando a Ele todas as suas dificuldades e aflições e problemas, e Ele dá uma risada e Ele olha para você e fala, se preocupar com o quê? Está no mais absoluto controle. O Senhor vai, Ele virá, Ele vai se levantar e Ele virá com uma solução que você tanto precisa e busca. Se entregue, confie, obedeça, clame, busque. Entrega a sua vida na mão dele, confia nele, o mais ele fará. Essa é a promessa, esse é o descanso, essa é a segurança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza. Jesus Cristo está no controle, viu? Amo vocês, Deus abençoe.